2020, de acordo com o calendário gregoriano, encerra mais uma década, a segunda do século XXI. Nesses 10 anos, o Brasil e o mundo passaram por grandes e profundas mudanças. O que antes era certeza virou incerteza e insegurança. Velhos conceitos deram lugar a novos. O planeta ficou mais conectado e a polarização de opiniões se disseminou na política, nas redes sociais e na vida das pessoas. Foi uma década tomada por rupturas. Mais difícil, mas a gente consegue, a gente chega lá. O Brasil entrou na nova era com a primeira mulher no comando do país. A primeira mulher eleita presidenta da República. Reeleita em 2014, Dilma Rousseff sofreu impeachment 2 anos depois. Sim para o futuro! Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República. Os brasileiros conheceram a Lava Jato, que abateu empresários, funcionários de estatais e políticos, em especial do Partido dos Trabalhadores, então no poder. Os policiais federais ficam a postos ali, o clima está muito tenso. Tudo isso começou logo após a chegada do ex-presidente Lula aqui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. A prisão de seu principal líder, o ex-presidente Lula, colocou em xeque o legado do PT, já chamuscado pelo escândalo do Mensalão, revelado em 2005, e que resultou na condenação de 37 envolvidos. Saio, evidentemente, triste. No planeta, as ondas disruptivas ecoaram na Primavera Árabe, um movimento pela democracia e por melhores condições de vida que se iniciou na Tunísia e, como um rastilho de pólvora, se espalhou pelo mundo muçulmano. A gente viu em diversos outros países, ao longo dessa década, protestos, marchas, manifestações populares, realmente partiram das pessoas, sem pautas muito definidas até, mas que expressam esse sentimento de que a mudança é necessária. No Brasil, você teve isso em 2013. Você teve isso na França, por exemplo, mais recentemente. Você teve na América Latina aí, ao longo do ano passado também. Volta e meia, esses protestos surgem. Um reajuste de 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo em 2013 desagou em multidões nas ruas do país nas jornadas de junho, também chamadas de Revolta do Vintém. Inicialmente reprimido, o movimento ganhou apoio popular, amplificado pelas redes sociais. A segunda fase foi marcada por manifestações pacíficas e pelo repúdio à presença de bandeiras de partidos políticos. Na hora que as pautas ganham as ruas, as pautas difusas ganham as ruas, né? Na hora que há um chamamento público para que a insatisfação venha à rua, quem veio à rua foram insatisfações das mais diferentes colorações ideológicas. Inclusive, uma parte da direita que não estava na rua, que desde a redemocratização em 85 estava mais em silêncio, mais recuada, ela também alcança a rua. O discurso nacionalista, as críticas ao que passou a ser taxado de velha política e a rejeição à globalização levaram ao poder figuras que conseguiram moldar o perfil a essa nova ordem e que, além disso, se apoiaram na força das redes sociais. Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil são dois que se encaixaram como luvas nesse figurino. Era a ascensão do novo populismo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A eleição de Bolsonaro, ela marca o fim da nova república no Brasil. A nova república, aquele acerto, aquela concertação criada após a ditadura militar, que durou de 64 a 1985 no Brasil, a eleição de Bolsonaro subverte esse processo, não apenas porque ele ataca a política tradicional, apesar dele utilizar-se das piores práticas políticas, mas ele ataca essa política tradicional. A
A derrota para o candidato do Nanico PSL em 2018 e a fraca performance nas urnas na disputa municipal em 2020 praticamente selaram o fim do Partido dos Trabalhadores, a maior legenda de esquerda do país que nasceu na base da sociedade. E qual que é a mudança social que eu vejo como tendo algum papel por trás disso tudo? São as redes sociais. A nossa sociabilidade, o nosso debate público, a nossa produção e disseminação da informação agora passa, inevitavelmente, pelas redes sociais. Elas viraram o palco por excelência do debate público, trouxeram as pessoas para o debate público, as pessoas comuns. A moderna tecnologia da informação não se traduziu necessariamente em avanços. A polarização nas redes sociais revelou um comportamento tribal, segmentando a sociedade que não consegue concordar sobre fatos. Um caldo de cultura que fermentou a sensação de poder dos indivíduos e abriu espaço para toda forma de desinformação, fake news, de milícias digitais e do discurso do ódio. No final da década passada, o IBGE apontou 32 milhões de internautas no Brasil, cerca de 20% da população. 8 anos depois, a internet já era realidade em quase 8 de cada 10 lares brasileiros. E o equipamento mais usado para se conectar era o celular, presente em praticamente todos os domicílios. Na economia, os primeiros movimentos pareciam promissores, baseado em larga escala no sucesso no exterior de commodities como milho, soja e minério de ferro. O Brasil ensaiava a passos largos, mas na metade do caminho, acossado por um descontrole das contas públicas, o país mergulhou em recessão. Após 2 anos no vermelho, veio o crescimento raquítico, logo aniquilado fulminantemente pela maior pandemia em 100 anos. A gente tem a pandemia que vira tudo de cabeça para baixo de novo, né? É uma imensa ruptura, um choque esperado e não esperado. Esperado porque há anos os cientistas nos dizem que em algum momento o mundo ia passar por uma pandemia como essa. Inesperado pelo momento que veio, a gente nunca sabe exatamente quando é que esses eventos vão ocorrer. Após o impeachment de Dilma, o modelo focado na presença do Estado e no reforço de políticas públicas, como a distribuição de renda, deu lugar ao manual liberal. O governo jogou suas fichas no teto de gastos públicos, nas reformas, como a trabalhista e a da Previdência, esta última aposentada na gestão de Michel Temer por causa dos efeitos políticos deletérios das conversas tornadas públicas entre o então presidente e o dono de um dos maiores conglomerados de alimentos do mundo, Joesley Batista. O tema só voltaria a ser discutido e aprovado já na administração Bolsonaro, apesar do pouco empenho dele nas mudanças das aposentadorias. Se esses 10 anos foram mais uma vez e talvez a pior década perdida para o crescimento da economia, foi também o período da inflação sob controle, notadamente a partir da segunda metade e da taxa básica de juros no menor nível da história. Mas o país ainda patina em suas agruras crônicas, alto desemprego, descontrole das contas públicas. Agora agravado pelos estímulos do governo por causa do coronavírus, como o auxílio emergencial e a falta de investimentos em máquinas e equipamentos, que são o motor do desenvolvimento econômico sustentável a longo prazo. Agora a gente vai atravessar uma espécie de transição na área política, na área econômica, na área de saúde, enfim, tudo está se modificando e novos consensos estão se formando a respeito de quais são realmente as prioridades das políticas públicas. Meio ambiente despontando como uma prioridade fundamental, proteção social despontando como outra, saúde como uma terceira, educação como uma quarta. Então, a gente tem todo esse quadro aí se abrindo nos primeiros anos dessa década que se inicia, que vão ser muito interessantes de se ver.